Só uma informação que eu acho que é necessária, inclusive informado pelo blog Poder 360. O Brasil, no último mês, saltou da 8ª posição no ranking com mais mortes por milhão de habitantes para a 5ª posição. Nós só estamos atrás, a essa altura, do Peru, em número de mortos, Hungria, Bósnia e República Tcheca. Esse é o tamanho da catástrofe, da tragédia que vivemos no Brasil. Senador Fabiano Contarato. Obrigado, senhor presidente. Eu, sinceramente, que eu fico aqui me questionando, porque 27 anos como servidor público, eu sempre primei pelo princípio da legalidade. Eu confesso que o senhor Alexandre, com todo respeito à palavra que eu for utilizar, mas o senhor foi um covarde. O senhor foi covarde quando o senhor está transferindo a responsabilidade que é do senhor para o seu pai. Porque os dados que foram ali coletados de forma irresponsável pelo senhor, aliás, o senhor veio isso, baixou uma entidade no senhor, o senhor falou assim, eu vou apurar essas mortes que não foram bem desse sentido. Ninguém te demandou isso, e o senhor faz isso, quantifica, coloca numa tabela e manda para um pai. Qual a idade do senhor? O senhor não tem 15 anos, 18 anos, 16 anos, não. O senhor é um funcionário público do TCU, uma instituição tão nobre para fortalecimento da democracia. E o senhor fez isso, violando vários deveres. Eu pergunto, esse processo, esse estudo paralelo, qual o objeto de estudo dele? Senador, como eu falei no meu depoimento inicial, a minha preocupação foi verificar o correto repasse dos recursos federais aos entes subnacionais. Sim, mas o senhor passou para o seu pai com que objetivo? Eu vou falar qual o objetivo do senhor. O senhor sabia que seu pai tem relação direta com o presidente da República e queria que esses dados fossem chegar das mãos dele. Agora, eu quero esclarecer para o senhor que a Lei 8.112 declara, são deveres dos servidores guardar sigilo sobre o assunto da repartição. Ora, não é assim, não. Diz ainda mais, lei de improbidade administrativa. O senhor praticou ato de improbidade administrativa também. Artigo 11, 3º da lei de improbidade. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições, notadamente. 3º, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições que deva permanecer em segredo. A pena é perda do cargo, suspensão dos direitos políticos, multa de 100 vezes a remuneração, dentre outras. Digo mais, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, no artigo 86, são obrigações do servidor, que exerce funções específicas de controle externo do Tribunal de Contas da União. 4. Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do exercício de funções e pertinentes aos assuntos sob sua fiscalização, utilizando-os exclusivamente para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata. Eu pergunto, o senhor tem hábito de ficar partilhando com seu pai assuntos do serviço do senhor por planilhas? Isso é um comportamento corriqueiro do senhor? Não, senhor. Então, como que o senhor justifica isso? Por favor, tenha respeito a essas 569.581 pessoas mortas. Não vamos menosprezar isso, não. E passar vídeos, como foi passado aqui, com todo respeito, falar, isso não foi... Compete isso, fazer uma apuração lá. Agora, nós não podemos buscar um fato e tentar generalizar. O governo federal, ele menosprezou o principal bem jurídico, por isso que teve que fazer um consórcio para apurar o número de óbitos diante da ineficiência do poder público. O senhor é um auditor do Tribunal de Contas da União. Assim como o senhor, eu também sou servidor público. Honra a função que o senhor exerce. Honra o munus público. Porque não está em jogo só o patrimônio, mas está em jogo o munus público, a função pública, a dignidade do cargo. Não tem como. O senhor praticou violação de sigilo da sua função, está no artigo 325 do Código Penal. Não tem dúvida que esse comportamento está ali descrito. Crime. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo. Ou facilitar-lhe a revelação, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa.
se o fato não constitui crime mais grave. E constituiu crime mais grave, sim, porque difundiu na população um espírito de que a sociedade estava vivendo uma falsa realidade, quando nós temos quase 570 mil pessoas mortas. Eu perdi uma cunhada de 44 anos. Minha sogra ficou internada por 3 meses, está com sequelas. 20 milhões de brasileiros que estiveram e que sobreviveram estão com sequelas para o resto da vida. E o senhor, como auditor do Tribunal de Contas da União, por um ato de inspiração divina, fala: eu vou estudar que os valores estão superdimensionados. E faz isso por conta própria, faz uma planilha, manda para o seu pai, que sabe que ele tem acesso direto ao presidente. O presidente, irresponsável, criminoso, porque quem de qualquer forma concorre para o crime, responde pelo mesmo crime. A obrigação dele como chefe do Estado era apurar a fonte, era buscar de onde que veio. Era uma manifestação oficial do Tribunal de Contas da União? Não, então não revela isso. Agora jamais fazer isso. Essa CPI já jogou luz em muita coisa. Aqui foi provado que o presidente da República e seus ministros investiram no tratamento precoce, difundiram imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho é crime de epidemia qualificada com pena de 20 a 30 anos. Pena de 20 a 30 anos. Está lá no artigo 267, é crime hediondo. Aqui foi revelado que os ministros da Saúde não tinham autonomia no Ministério, que existia gabinete paralelo. Não existe gabinete paralelo para quem não seja servidor público na administração direta ou indireta. Isso é usurpação de função pública, previsto no artigo 328 do Código Penal. Aqui foi verificado que o presidente demorou em atender Manaus. As pessoas morreram por asfixia. Artigo 121, matar alguém, parágrafo 2º, se o crime é cometido, inciso 3º, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel que possa resultar perigo comum. Aqui foi verificado que ele recusou 101 ofertas da Pfizer. Mais uma vez, prevaricou. Artigo 319. Foi verificado que no consórcio da Convaxin, inúmeras irregularidades com pedido de propina. E quando eu vejo senadores aqui, com todo respeito, não tem formação, ou não deve ter formação na área jurídica, falar que no crime de corrupção passiva do 317 precisa da obtenção da vantagem, ele não sabe nem o que é um crime formal. Porque o crime de corrupção passiva do 317 basta solicitar. Essa CPI jogou luz sobre isso. Aqui foi provado que o presidente corriqueiramente não usa máscara e ainda não... Eu nunca vi, eu queria tanto como cidadão ver esse presidente percorrendo os hospitais nos rincões do Brasil, não fazendo motociata, sem máscara, sem distanciamento, mas entrando nas unidades, visitando as UTIs, visitando essas famílias, esses familiares que estão lá com Covid. Eu nunca vi esse presidente fazer isso. Que tão desumano que ele é, cruel, criminoso, covarde. Eu nunca vi esse presidente falando: pelo amor de Deus, acreditem na ciência, tomem vacina, façam distanciamento social, usem álcool em gel, use máscara. Eu nunca vi isso. E o senhor corrobora com isso. O senhor confirma isso. O senhor ratifica esse tipo de comportamento. Com todo respeito, o senhor foi um covarde. Um covarde quando o senhor está transferindo para o seu pai uma responsabilidade que é sua, porque o senhor violou uma obrigação do seu sigilo profissional, por todos esses artigos que eu elenquei aqui. E quando o presidente também, mais uma vez, percorre pelo caminho nessas motociatas, o escaravelho da morte, ele está praticando outro crime, 268, que é uma medida sanitária, infração de medida sanitária. Agora, quando ele pega essa planilha e utiliza ela adulterada, nós temos um crime de falsificação de documento público, previsto no artigo 297 do Código Penal. Eu acho que nunca... Isso eu só estou falando nos crimes comuns. Eu não entrei nem na Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 1079 de 1951, senador Randolph. Eu não entrei nem ainda no artigo 85 da Constituição Federal, nos crimes de responsabilidade do presidente da República. Mas é necessário que a Câmara dos Deputados, através do presidente da Câmara, tenha um mínimo a responsabilidade, porque a omissão dele é muito relevante. Nós presenciamos presidentes sofrerem impeachment por tão pouco, por nada. E nós estamos presenciando um presidente da República vilipendiando a Constituição Federal dioturnamente, violando o principal bem jurídico, que é a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde.
Por que o Código Penal, o abre-alas do Código Penal começa com o artigo 121? Porque o principal bem jurídico é a vida humana. E esse presidente, com seus ministros, com toda a sua turma, e inclusive com o senhor, quando por um ato de inspiração unilateral, que eu não acredito nisso, o senhor vai lá, vou resolver, apurar, e partilha como se fosse assim, como se estivesse tratando de um filho adolescente para um pai. Papai, olha só, eu produzi aqui uma planilha, sabendo que seu pai tinha acesso ao presidente, sabendo que ele ia divulgar. E aqui eu queria fazer um apelo. Eu acho que essa comissão não tinha que ficar pedindo o momento em que o pai mandou, não. Porque se não pudesse ouvir o pai dele aqui, que para mim era importante, tinha que quebrar o sigilo telefônico do pai dele, para saber qual é o teor dessas conversas com o presidente da República. E volto a falar. Todos esses rol de crimes que eu elenquei aqui, eles são responsabilizados, tanto por ação como por omissão. Porque o Código Penal é muito claro, senador Humberto, quando ele diz no artigo 13 que a omissão é penalmente irrelevante quando a gente tenha, por lei, obrigação de proteção, vigilância e cuidado. O Código Penal é muito mais claro quando atribui a responsabilidade de outras pessoas, quando no artigo 29 diz que quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas mesmas penas a este combinado na medida de sua culpabilidade. E o Código Penal também é claro e enfático ao definir o conceito de dolo no artigo 18. Disse o crime doloso quando a gente quis o resultado. Dolo é vontade, dolo é intenção. Mas ele vai além. Ele coloca uma conjunção alternativa. Ou assumiu o risco de produzi-lo. Eu não tenho dúvida que o presidente agiu por dolo, agiu com comportamento por ação e por omissão. Mas quem de qualquer forma tenha concorrido por todos esses crimes deve ser responsabilizado na medida de sua culpabilidade. Seja responsabilidade civil, seja responsabilidade penal, seja responsabilidade administrativa. Mas o senhor, enquanto auditor do Tribunal de Contas da União, que é uma das instituições que eu mais enalteço na espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, o senhor tem que ter a honradez, a hombridade, a dignidade de confessar que o senhor violou um direito funcional, que o senhor não tinha que estar divulgando dados preliminares para o seu pai, como se tivesse uma relação próxima, porque o senhor sabia que seu pai ia direcionar isso para o presidente da República. E ele, de forma criminosa, fazer o que ele fez, difundindo na população isso, dando descrédito a esse consórcio, a esse mesmo consórcio que está apontando aí o Brasil, sendo uma vergonha para o mundo, na violação daquilo que é o principal bem jurídico, volta a afirmar, que é a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde de todo brasileiro e brasileiro. Eu espero que a consciência do senhor dite, efetivamente, o ato da sua vida. E que quando o senhor olhar para trás, o senhor vai verificar que por trás do seu cargo tem um munus público, tem toda uma instituição que hoje deve estar muito triste vendo um comportamento de um auditor do Tribunal de Contas da União, tendo um ato totalmente de violação a vários artigos, conforme eu descrevi aqui. Esse é o meu desabafo, senhor presidente, e eu espero que essa CPI tenha a hombridade de dar uma resposta à sociedade, que luta para que nós tenhamos a preservação daquilo que, mais uma vez eu falo, não sendo repetitivo, o principal bem jurídico que tem que ser protegido pelo Estado brasileiro, até o que determina o artigo 6º, 196 da Constituição Federal, é a vida humana, porque a saúde pública é direito de todos, mas é dever do Estado. E o Estado brasileiro, através do presidente da República, tem a digital na morte de 569.581 brasileiros e brasileiras. Essa estatística tem rosto, tem voz, tem história, tem dignidade. Essas famílias precisam. Eu queria muito ver o presidente da República percorrendo, senador Girão, percorrendo os hospitais lá do Nordeste, entrando nos corredores, se solidarizando com as famílias. Mas não. Sabe por que ele não faz isso? Porque ele não tem apreço ao maior bem jurídico, que é a vida humana. Ele não tem o amor. Nós temos que difundir o amor e não o ódio. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Fabiano. Nossa última inscrita seria a senadora Leila, mas pelo